Aula de hoje, nutrição parenteral. Como conceito, a nutrição parenteral é uma solução ou uma emulsão composta basicamente de carboidratos, aminoácidos, lipídios, vitaminas, estéril e apirogênica, acondicionada em recipiente de vidro ou plástico, destinada à administração intravenosa em pacientes nutridos ou não, em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando a síntese ou manutenção dos órgãos, tecidos e sistemas. Esse conceito está na portaria 272 da Anvisa. Falando um pouquinho sobre o histórico, os primeiros relatos são do século XIV, mas sem resultados satisfatórios. As primeiras soluções glicosadas hidrossalinas apareceram no século XVII, mas somente no século XX, em 1968, que houve a sistematização da nutrição parenteral através da proposta do médico Dudrick, da Universidade da Pensilvânia, comprovando a sua eficácia. Esse trabalho foi publicado na revista Surgery, de 1968, com o título Nutrição Parenteral a Longo Prazo, com crescimento, desenvolvimento e balanço nitrogenado. E aí ele mostra dois beagles, ele mostra fotos de dois animais. Os animais da parte superior foram tratados com nutrição parenteral. Os animais da parte inferior foram alimentados com ração padrão. E do lado esquerdo é o animal ao final do experimento, e do lado direito é o animal no início do experimento, mostrando que o crescimento do animal ele é muito próximo, ele é igual ao crescimento, o crescimento do animal que recebeu nutrição parenteral é igual ao crescimento do animal que recebeu ração padrão via oral. Bom, quais são as indicações dos pacientes para fazer nutrição parenteral? Primeira condição, e é uma condição sine qua non, é que para que a gente use nutrição parenteral, o trato gastrointestinal não pode estar funcionando. Então, a partir desse momento, a partir dessa premissa de que o trato gastrointestinal não está funcionando, ou porque eu não quero que ele funcione, ou porque eu não posso utilizá-lo, a gente parte para as indicações. Segundo as referências que a gente tem hoje, as indicações são impossibilidade do uso das vias oral ou enteral, justamente muitas das vezes porque o trato gastrointestinal não está apto, não está funcionando. Interferência de doença base em ingestão, digestão, absorção de alimentos. Isso é o que está na teoria, mas na prática a gente acaba não vendo isso. Dificilmente a gente prescreve uma nutrição parenteral, por exemplo, para um paciente que está com uma diarreia, logo no primeiro momento, para um paciente que está com uma diarreia, a gente primeiro vai tentar renutrir esse paciente de outras formas, e se não conseguir, aí sim a gente parte para a nutrição parenteral. Em estados de estados hipercatabólicos, hipermetabólicos, onde o gasto energético é muito grande. Isso também é muito mais na teoria do que na prática. Muitas das vezes o que a gente faz, se a gente tem trato gastrointestinal funcionando e é um paciente que tem um gasto energético alto, a gente associa a enteral com a oral e não a parenteral, mas é uma possibilidade. E pacientes com fístulas de alto débito, e eu entendo aí alto débito como pacientes com 500 ml de fístula, um débito de 500 ml em 24 horas, 500 ml ou mais em 24 horas de débito dessas fístulas intestinais. Bom, com relação às contraindicações, a gente entende que pacientes com instabilidade hemodinâmica não podem ser alimentados naquele primeiro momento, eles precisam ser estabilizados para depois a gente começar a nutrição parenteral. Paciente anúrico sem diálise, uma vez que se ele não dialisa, a gente não vai encher ele se ele não dialisa e não urina, a gente não vai encher ele de volume. Então, conversar com a equipe multidisciplinar para entender até que ponto esse paciente vai ficar sem dialisar, para a gente poder começar a parenteral. E em casos de pacientes terminais, que a gente chama de end of life, a gente vai ter uma discussão muito grande a respeito disso. Mas muitas das vezes a gente precisa tomar algumas decisões de não nutrir esse paciente por uma série de questões, mas a gente está resguardado pela literatura a respeito disso. As vias de acesso, a gente pode fazer um acesso central em veia de grosso calibre, de preferência subclávia ou jugular. Ali na imagem está mostrando um acesso de uma subclávia, e aí a gente chama isso de nutrição parenteral total. E se essa dieta vai ficar por menos tempo, a gente faz uma veia de menor calibre, e a gente vai chamar de nutrição parenteral periférica. Bom, durante as vias de acesso,
com relação às vias de acesso, o acesso periférico, ele tolera pouco volume e osmolaridade devido ao calibre dos vasos. Normalmente é utilizado por períodos de 7 a 10 dias e tem uma média calórica entre 1.000 e 1.500 e uma osmolaridade obrigatoriamente menor do que 900 mol por litro. Já no acesso central, é indicada por períodos mais longos, superiores a 7 a 10 dias. A osmolaridade pode ser superior a 1.000 mol por litro. E ela é feita em veias de grande calibre. Normalmente a gente faz com maior frequência o acesso central, a parenteral, do que o acesso periférico. O que faz a gente escolher uma via ou outra? Existem 3 fatores que devem ser considerados. A previsão da duração da terapia, se vai durar de 7 a 10 dias ou se vai durar mais tempo. Desculpem. A limitação da infusão hídrica, dependendo do volume que você pode administrar naquele paciente. Se é uma solução que precisa ser mais concentrada, consequentemente ela vai ter mais ou maior osmolaridade, eu vou precisar fazer uma via central. E qual o acesso venoso e acesso venoso disponível? Às vezes o paciente tem um tipo de coagulabilidade, tá em anasar, que a gente acaba tendo um acesso venoso mais difícil. Então, às vezes ele já tem um acesso venoso, tá com um catéter triplo lumen, tem um lumen que não foi usado, mesmo que a gente vá utilizar por um período menor, mas é um acesso central que já está pronto, a gente pode fazer uso desse acesso. A administração da parenteral, ela é dividida em 2 tipos. Ela é uma administração que a gente chama de contínua, que consiste na infusão em 12 a 24 horas com fluxo constante, né? E utiliza-se principalmente em pacientes hospitalizados. Dificilmente a gente faz 12 horas, só no desmame. E a cíclica, que normalmente é feito em pacientes domiciliares, porque a solução acaba sendo administrada à noite, porque você administra no período de 12 a 18 horas. É fundamental controlar a glicemia desses pacientes, principalmente dos pacientes com cíclica, porque eles vão receber glicose na veia por um período e depois vão ficar sem receber absolutamente nada. Então tem que haver um controle mais rigoroso da glicemia desses pacientes. A dieta parenteral, se ela só contiver aminoácido e glicose, ela é chamada de solução 2 em 1. Se ela for amarelada, ela tem vitaminas. Se ela não tiver amarelo, ela é incolor, ela não tem vitaminas. E quando ela é 3 em 1, que a gente denomina ela de emulsão, é o conjunto de aminoácido, glicose e lipídio, ácido graxo. Se tem vitaminas, ela é um branco, mas não é translúcido como a solução. E se ela não tem vitaminas, ela é branco leitoso, porque o lipídio venoso, ele é leitoso, ele tem a aparência de leite. Aqui só para ilustrar soluções, né? A primeira imagem, essa imagem é uma bolsa pronta para uso, aonde não tem vitaminas, e a gente consegue ver ali claramente a divisão do lipídio e dos demais nutrientes. Essa bolsa é uma bolsa onde possui vitaminas, ela está amarelada. Essa é uma pronta para uso sendo manipulada, arrebentando as divisões e emulsificando e juntando todas as partes. E aqui, nessa última imagem, é uma máquina fazendo nutrição parenteral manipulada. Para fazer a nutrição parenteral manipulada, a gente tem esses tipos de solução hoje no mercado. Aminoácidos, né, com várias soluções em concentrações de 10 a 20%. Lipídios entre 10, 20 e 30%. Alguns lipídios mais específicos. Antigamente a gente só tinha emulsão com TCL, hoje a gente já tem emulsões com TCL, TCM e soluções de mixes de gordura, o que é bom. E as soluções de glicose que variam de 5 a 70%, mas normalmente é utilizada para a bolsa de nutrição parenteral manipulada a solução de 50% de glicose. Bom, quando que a gente deve iniciar a nutrição parenteral? Ela só deve ser iniciada quando a duração é prevista de pelo menos 7 dias, quando as funções vitais estão estabilizadas, quando se tem um equilíbrio ácido básico, se avalia o base excess, quando se tem o equilíbrio de fluidos e, obviamente, pacientes nutridos e prematuros, se não tem trato gastrointestinal funcionando, iniciar o mais breve possível, mas levando em consideração
essas premissas de quando iniciar. Como a gente deve iniciar? Sempre 50 ml, até 50 ml nas primeiras 24 horas. O ideal, né, e o recomendado é que a gente sempre comece no primeiro dia de parenteral com 1/3 da necessidade do paciente. Se tudo evoluir bem, no dia seguinte a gente faz 2/3 e no terceiro dia a gente chega a 3/3 de solução. Essa evolução da taxa de infusão acontece gradualmente até chegar a 100 a 200 ml hora. E pacientes hipercatabólicos você pode começar com 50 e progredir a cada 8 horas. Mais uma vez, chamo a atenção de que muitas das vezes a gente não faz uso da nutrição na prática, a gente não faz uso da nutrição parenteral em pacientes hipercatabólicos se eles têm trato gastrointestinal funcionando. A gente vai fazer a associação da enteral com a oral, enfim. A nutrição parenteral, não que seja a última via de escolha, mas ela é a menos fisiológica. Então, a gente tem que ter um certo critério para prescrição e indicação da mesma. Quando que a gente pode terminar a nutrição parenteral? Quando a gente tem restauração da função normal do trato gastrointestinal. A gente pode evoluir da parenteral para enteral e da enteral para oral, ou evoluir direto da parenteral para oral, começando com uma líquida de prova e evoluindo. O que a gente precisa se atentar é que, a partir do momento em que eu iniciei a oral ou a enteral, e estou desmamando o meu paciente da via parenteral, uma outra via tem que estar funcionando, para que eu possa manter o aporte nutricional dele. Então, por exemplo, se esse é um paciente que tem aporte de 2.000 calorias, e eu comecei a desmamar esse paciente e só estou dando 1.000 calorias em parenteral, as outras 1.000 calorias têm que ser ofertadas de outra forma, senão esse paciente vai começar a perder peso. Como que a gente termina? A gente nunca pode interromper abruptamente, uma vez que ele está recebendo glicose na veia. Primeiro dia de definição de desmame, a gente dá 50% do recomendado do dia anterior. No segundo dia, a gente dá 25%. E no terceiro dia, a gente administra a glicose a 10% por 12 horas. E se for necessária a retirada rápida, metade da velocidade do gotejamento por 1 hora e 1/4 na hora seguinte. Mas isso dificilmente a gente faz um desmame mais controlado para evitar casos de hipoglicemia. E não pode esquecer de suprir o aporte nutricional de outra via que não esteja mais sendo feita pela via parenteral. Senão esse paciente vai começar a perder peso e isso é muito comum. Bom, a nutrição parenteral não são só flores, a gente tem muitas complicações, né? A gente divide essas complicações em 5 grupos: metabólicas, infecciosas, psicológicas, gastrointestinais e mecânicas. Com relação às mecânicas, elas estão muitas vezes relacionadas à inserção do catéter, né? Então, muitas das vezes, a complicação ainda acontece até antes da nutrição parenteral. Então, pneumotórax, hemotórax, lesão de plexo braquial, de ducto torácico. E que isso acontece, né? Não tem uma incidência muito grande, mas é uma complicação mecânica que precisa ser também levada em consideração na hora da tomada de decisão. Trombose, oclusão e a saída acidental do catéter também é frequente. Isso não é de responsabilidade da nutrição, é de responsabilidade da equipe multidisciplinar. Mas como a gente trabalha em equipe, a gente precisa ficar atento a todos esses pontos. Se durante o exame físico do paciente a gente observar, por exemplo, que houve uma saída do catéter, a gente deve solicitar a enfermagem que venha até o leito, pare a nutrição parenteral e avalie esse catéter. E, se for necessário, fazer uma nova punção junto com a equipe médica. Complicações metabólicas mais frequentes, a hiperglicemia e a hipoglicemia são duas muito frequentes, principalmente a hipoglicemia, principalmente durante o desmame da parenteral, porque as pessoas acabam não desmamando de forma gradativa, desmamam abruptamente, e aí esse paciente acaba fazendo hipoglicemia. A hiperglicemia muitas das vezes é frequente, porque a grande maioria dos pacientes em parenteral são pacientes inflamados, e você está dando um aporte de glicose na veia, então você precisa controlar muito bem isso de perto, para, se for necessário, mexer na bolsa. A hipovolemia também é uma realidade, mas não é tão frequente. A hipercapnia também, além de todas as alterações que estão relacionadas principalmente à síndrome da realimentação. Alteração de fósforo, de magnésio, que precisam ser acompanhadas de perto. E algumas vezes deficiência dos ácidos graxos essenciais, porque muitas pessoas colocam uma quantidade pequena de lipídio na bolsa por medo de hipertrigliceridemia, de hipercolesterolemia, e esquecem que os 2 ácidos graxos essenciais
precisam ser fornecidos em quantidades suficientes e esse paciente começa a fazer deficiência desses 2 ácidos graxos. Complicações infecciosas. Os problemas sépticos, né, são as complicações mais graves. Infecção no local da inserção também pode acontecer. E a questão da translocação bacteriana por jejum prolongado. Isso está em livro, está em referência. Uma vez que esse intestino não está sendo utilizado, existe a chance dessas bactérias translocarem desse intestino para outra região. Então, a gente precisa também levar isso em consideração na hora da tomada da decisão da prescrição da parenteral. Complicações gastrointestinais, a gente está dando gordura na veia do paciente, então esse paciente pode apresentar uma litíase biliar, uma colestase hepática principalmente. Todos os pacientes em parenteral vão apresentar atrofia da mucosa intestinal e quando a gente for reabilitar essa via oral ou enteral, quando a gente for reabilitar esse intestino, a gente precisa lembrar disso. E a hipoplasia de cólon associada a essa atrofia. Complicações psicológicas são muito comuns, principalmente depressão, ansiedade e desilusão, porque comer é um ato social. Então, o paciente que não come, ele acaba desenvolvendo algumas alterações psicológicas. E muitas das vezes eles cooperam pouco ao tratamento. Muitas das vezes os familiares também não cooperam com o tratamento. Então, dependendo do caso, se é um paciente que vai ficar por um longo prazo em nutrição parenteral, é interessante que ele tenha acompanhamento psicológico para entender e aceitar que aquilo é um mal necessário, a gente pode dizer assim. Bom, com relação à monitorização da parenteral, a gente tem alguns exames que a gente deve pedir sempre. Sódio, potássio, cloro, cálcio, fósforo, magnésio, semanalmente. A glicose é diário. Função hepática, pancreática, renal, colesterol total e frações e hemograma semanalmente. O único que é diário é a glicose e a gente precisa acompanhar. Se houver alguma alteração nesses exames, a gente, obviamente, vai diminuir a frequência da solicitação. Por exemplo, se vem um fósforo baixo ou se vem um fósforo alto, a gente vai diminuir, não vai refazer e vai fazer uma semana depois só. A gente vai refazer essa bolsa, entender o que está acontecendo, avaliar se não é, por exemplo, uma síndrome de realimentação, recalcular a bolsa e aí sim, obviamente, vai solicitar esse exame de forma mais frequente. Mas o paciente estando bem, o paciente estando estabilizado, a regra de solicitação de exames é essa. E aí a gente vai aprender a calcular a parenteral numa próxima aula, onde eu vou mostrar passo a passo do cálculo dela. Apenas só para a gente deixar ilustrado, no primeiro ponto a gente determina o gasto energético, depois a gente determina a solução proteica da dieta, depois a gente determina a solução de lipídios, determina o volume da solução de carboidrato